cristianismo. Há quanto tempo os evangélicos estão dizendo essa palavra? E, aliás, até alguns pastores dizem essa palavra. Só que essa palavra não existe nas Escrituras. Então, ninguém pode usar as Escrituras para ensinar algo sobre o cristianismo, porque isso não está nas Escrituras. O Senhor Jesus nunca falou sobre isso. Nem nas epístolas dos apóstolos existe tal palavra, em tempo algum. Então, cristianismo, pessoal, é algo que só passou a existir no mundo a partir de Constantino, quando ele criou a Igreja Católica Apostólica Romana. A partir daí que foi introduzido o cristianismo do mundo, no mundo. Então, o cristianismo é algo concorrente a tudo aquilo que o Senhor Jesus trouxe, ou tudo aquilo que ele consumou na cruz. Então, cristianismo não tem nada a ver com o Senhor Jesus. E se você e eu estamos em Cristo Jesus, não podemos aceitar esse tipo de coisa. Porque, como eu já falei, isso é algo que vem do diabo, nosso adversário. É algo concorrente ao Evangelho, à graça, à verdade, à nova aliança, enfim. E muitos hoje toleram o cristianismo numa boa, como se fosse algo comum e normal. Para você e para mim que estamos em Cristo. Coisa que não é. Porque cristianismo é algo que o Senhor Jesus não aprova nem concorda em tempo algum. Então, não cabe a você e a mim aceitarmos esse tipo de coisa. Se amoldarmos a esse tipo de coisa. Se conformarmos com isso. Não podemos deixar que esse fermento chamado cristianismo possa levedar as nossas vidas em tempo algum. A igreja não pode ser prejudicada por causa disso. É errado mesmo. Então, a igreja do Senhor Jesus hoje, neste século, ela tem que repelir o cristianismo de suas vidas. Tem que ter ojeriza para essas coisas. Porque não é algo certo para você e para mim. Em tempo algum. Então, devemos entender, devemos ter o discernimento de entender isso, de uma vez por todas. É preciso cortar esse mal pela raiz, para que ele não cresça mais. Em tempo algum. Você e eu que estamos em Cristo não podemos pronunciar essa palavra, porque não é algo próprio do Senhor Jesus para mim e para você. Então, nós temos que entender isso hoje. Daqui a pouco, pode até surgir aí no meio evangélico palavras referentes ao budismo, ao satanismo e a outras religiões que surgiram no mundo aí. E quando começar a surgir, possivelmente muitas pessoas vão aceitar. Isso é errado, pessoal. Cristianismo é errado. Não tem cabimento algum você e eu que estamos em Cristo cogitarmos a possibilidade de que isso possa coexistir na igreja do Senhor Jesus. Como se fosse algo comum e normal. Aceitável. Que as pessoas aceitam numa boa, dizem amém, participam, pronunciam essa palavra, como se fosse algo certo a se fazer. E é algo muito errado. O que o cristianismo produziu no mundo hoje foi só coisa errada, foi cegueira de entendimento. Foi afastar as pessoas da verdade. Foi conduzir elas ao erro. Porque o cristianismo induz ao erro. Mas o Senhor Jesus, com o seu evangelho, com a sua sã doutrina, não induzem ninguém ao erro. Pelo contrário, induzem a verdade. Faz as pessoas se estabelecerem na verdade.
E é esse que tem que ser o compromisso da igreja. Viver e andar na verdade segundo o Senhor Jesus. Então, é preciso entender isso hoje. E para esclarecer isso, sobre essa questão, eu vou ler aqui alguns textos. E o primeiro texto que eu vou ler está no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Aqui vai falar de algumas coisas que o Senhor Jesus trouxe. E ele começou a ensinar e a pregar. Vamos ler aqui, ó. Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 23. Está escrito assim, ó. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então, ele ensinava nas sinagogas. O que ele ensinava? O cristianismo? Não. Ele ensinava a sã doutrina, perfeita, eficaz, para a sua e para a minha vida, saudável, para a sua e para a minha vida. É isso que ele ensinava para as pessoas. Não associe o cristianismo ao Senhor Jesus. Não faça essa loucura. Ele diz aqui, ó, ensinando nas sinagogas, pregando o cristianismo? Não. O Senhor Jesus não pregou o cristianismo. Pregando o evangelho do reino. Ele pregava o evangelho do reino. O evangelho do reino e o cristianismo são coisas totalmente diferentes. São coisas opostas. São coisas que não podem coexistir juntas, como se fossem parceiras, iguais, como se fossem irmãos gêmeos, digamos assim. Não, pessoal. É preciso diferenciar isso. É preciso ter discernimento para separar as coisas. O que existe para você e para mim é o evangelho do reino que o Senhor Jesus pregou. E o cristianismo tem que estar fora da sua vida e da minha vida para sempre. Essa é a verdade. Pura e simples. E de fácil compreensão. É fácil compreender isso. Para tirar da sua e da minha mente essa sujeira que se chama cristianismo. É uma imundícia criada para concorrer com a pregação do evangelho do reino que o Senhor Jesus pregou aqui. Já dá para perceber isso claramente. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que também está no Evangelho segundo Mateus, agora no capítulo 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 28. Vamos ler aqui. Ó. Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 28. Está escrito assim, ó. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas do seu cristianismo? Não. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, o que maravilhou aquelas pessoas foi a doutrina do Senhor Jesus, que ele ensinou ali. Ele não ensinou o cristianismo em tempo algum. O cristianismo não maravilha nenhuma pessoa. Não deixa as pessoas maravilhadas. Pelo contrário, deixa as pessoas enganadas. Às vezes as pessoas veem que a palavra Cristo, dessa palavra cristianismo, está ali incluída, e pensa ou é induzida ao erro de associar isso a Cristo Jesus. De associar o cristianismo a Cristo Jesus como se o cristianismo viesse dele. Não veio dele. Não veio dele coisa nenhuma. Porque o cristianismo só começou a existir no mundo, como eu já falei, a partir de Constantino. A partir de Constantino, imperador de Roma. Antes disso, o que existia era evangelho, sã doutrina, verdade, nova aliança. Enfim, essas coisas sim
são coisas que Deus aprova. Agora, cristianismo, Deus não aprova em tempo algum, é errado. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, a doutrina que maravilhou aquelas pessoas ali era ensinada com autoridade pelo Senhor Jesus. Então, essa doutrina tem que maravilhar a sua vida e a minha vida também hoje. É por isso que não podemos nos associar ao cristianismo em tempo algum. Agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo João. Vamos lá. Evangelho segundo João. Deixa eu achar aqui. Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 16 e 18. Do versículo 16 ao 18. Não, aliás, versículos 16 e 17. Então agora, nós vamos ver claramente que o Senhor Jesus não trouxe cristianismo para o mundo. Ele trouxe outra coisa. Aliás, ele trouxe duas coisas que são opostas ao cristianismo. Vamos ler aqui, ó. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Então, você e eu temos recebido da plenitude do Senhor Jesus. Não recebemos dele o cristianismo em tempo algum. Recebemos a plenitude dele e graça sobre graça. Você tem recebido graça sobre a sua vida. Eu tenho recebido graça e sobre graça na minha vida. Tudo isso por causa do Senhor Jesus. É verdade, está escrito aqui, ó. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Não fala nada sobre cristianismo aqui, porque não recebemos isso dele. E se não recebemos isso dele, não podemos aceitar algo que não venha dele. É errado aceitar algo que vem de outra pessoa, que se chama Constantino. É aí que está a diferença. Eu prefiro ficar com aquilo que o Senhor Jesus me fez receber, que é a plenitude dele e graça sobre graça. Aí ele diz aqui no versículo 17, ó. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Sim, pessoal, a graça sob a qual nós estamos agora veio por intermédio de Jesus Cristo. E a verdade que nós devemos viver e andar nela veio por intermédio de Jesus Cristo. Não faz nenhuma referência aqui a cristianismo em tempo algum, porque não veio dele. O cristianismo não veio do Senhor Jesus. E isso tem que ficar bem claro na sua vida e na minha vida, para não nos enganarmos com esse tipo de coisa. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Se a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo, eu aceito, porque eu sei que é coisa boa. Eu sei que é coisa útil, importante, séria para a minha vida. Agora, cristianismo, eu não posso aceitar. Nem você pode em tempo algum. Porque é algo errado. É algo errado e não tem nada a ver com o Senhor Jesus. Que isso fique bem claro, para que ninguém possa mais ter dúvida disso. E sim, certeza e convicção de que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. E o cristianismo veio por intermédio de Constantino. Essa é a realidade que as pessoas têm que entender de uma vez por todas. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto que está no Evangelho segundo Lucas. Vou voltar aqui um pouco.
Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 20. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 20. Está escrito assim, ó. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, aqui, o próprio Senhor Jesus fala da nova aliança. Porque com o derramamento do sangue dele lá na cruz, a nova aliança foi instituída. Com o derramamento do sangue de Jesus, não foi instituído o cristianismo. Foi instituído a nova aliança. E você e eu estamos nessa nova aliança hoje. É verdade. Não estamos no cristianismo. Não pense dessa forma. Nós estamos na nova aliança. E devemos viver nela para sempre. Essa é a verdade. Agora eu vou ler aqui na Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Epístola aos Hebreus, capítulo 8. Vamos ler lá. Epístola aos Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Onde está escrito assim, ó. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, o Senhor Jesus é o mediador de superior aliança. Ela foi instituída com base em superiores promessas. Então, nós estamos nessa nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Não estamos no cristianismo em tempo algum. O cristianismo não pode fazer parte do corpo de Cristo. Temos que entender isso hoje. É bem claro e simples entender isso hoje. Eu sei que tem alguns que vão teimar, vão querer continuar no cristianismo. Porque até mesmo pastores, bispos e apóstolos falam sobre isso por aí. Induzindo as pessoas ao erro. Eles foram contaminados por isso e não querem largar. Isso é algo errado. E esse procedimento errado não pode continuar na igreja, pessoal. O Senhor Jesus não nos chamou para nos envolvermos ou nos enredarmos por coisas erradas, principalmente, nesse caso, o cristianismo. Porque esse cristianismo tem doutrinas que não concordam em nada com essas palavras do Senhor Jesus. É outro tipo de doutrina. A doutrina que maravilhou as pessoas, como eu já li aqui, é aquela que o Senhor Jesus ensinou. Agora, essa doutrina do cristianismo é de outra religião, digamos assim. É da Igreja Católica Apostólica Romana, criada por Constantino. Não tem nada a ver com a Igreja do Senhor Jesus, que ele edificou sobre si mesmo, como ele mesmo afirmou. Então, é preciso separar as coisas, discernir, para que você possa entender que o que é certo e o errado é errado. O certo você deve, segundo a verdade de Jesus, aplicar em sua vida. Mas o que é errado, você não pode aplicar em sua vida. Porque o efeito destrutivo disso produzirá maus resultados na sua e na minha vida. Então, isso não é saudável para ninguém. É errado. E espero que tudo isso tenha sido esclarecido aqui. Então, fora cristianismo, larga a mão disso. Não se suje com essa imundícia que não pode produzir nada de bom no corpo de Cristo em tempo algum. Então,
A nossa consciência não pode ser pervertida pelo cristianismo em tempo algum. A nossa consciência tem que ser purificada de obras mortas pela ação efetiva do Evangelho, que é algo saudável para nossas vidas. Então, eu espero que essa mensagem possa esclarecer e edificar e abrir os olhos das pessoas. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.